E depois saem e vão. E depois desaparecem. Deixam de ser praticamente. Essa foi a decisão de Orfa. Vamos voltar à decisão de Ruth. Tinha Noemi um parente do seu marido. Nele há força, Boaz. Ele simboliza Cristo na nossa vida. Por quê? Não basta se alimentar do pão espiritual. Você tem que se alimentar do pão que desceu do céu. Jesus disse em João assim: os que de mim se alimentam, por mim viverão. Jesus disse em João assim: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida permanente em si. E as pessoas, os discípulos, mas como, Senhor? O que o Senhor está pregando aí? É canibalismo? Comer carne humana? Ele falou, não. Significa ter uma comunhão pessoal com Cristo, ter uma comunhão profunda com Cristo, se alimentar da vida de Cristo e permitir que a vida de Cristo nos seja alimento. É muito mais do que ser um cristão, é muito mais do que ser crente. Apesar que é bom ser crente, glória a Deus. Mas essa vida na qual a força é muito mais que isso. É uma fusão de duas naturezas. Pedro diz isso. A nossa natureza corruptível é invadida pela natureza divina de Cristo e da sua palavra, e principalmente por meio da sua palavra. E esta palavra implantada em nós gera uma mudança, gera um crescimento, gera um desenvolvimento espiritual. O que temos em Jesus? Força. E agora, irmãos, vejam o que acontece. Muito rapidamente, por causa do nosso horário. Ah, é? Eu estou acostumado com Curitiba lá, que é assim, ó, pastor, é 30 minutos. Pastor, é 25 minutos. Daí a gente tem que pregar bem rápido. Fique tranquilo. Ah, então vamos até meio-dia, né? Agora vejam bem o que vai acontecer quando você, ou eu, ou nós, encontramos em Jesus a nossa fonte de força. Querem ver? Ruth a Moabita disse a Noemi, verso 2: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que vou favorecer. O que ela disse? Ela disse assim, minha sogra, eu vou pegar as sobras, aquilo que os ricos deixam. Como que você tem que vir para a igreja? Você tem que vir assim, eu vou sentar no último banco. Eu vou, se o pastor disser amém, eu vou aproveitar esse amém para abençoar minha vida. Como que as pessoas vêm para a igreja? Elas vêm assim, vamos lá. Ah, esse louvor está muito alto. Ah, aquele irmão orou muito alto. Ah, aquele pastor pregou muito tempo. Ah, aquela igreja não tinha fogo, agora tem. Eu vim à época que não tinha. Não. O primeiro problema das pessoas para não se alimentar na casa de banho é esse. Eles chegam querendo exigir algo de Deus. Deus, ó, eu lembro, ó, querem ver o que eu lembro? Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica na minha vida. Aí eu tive um problema com drogas, overdose, e Deus me curou, me salvou, me libertou, me poupou a vida numa noite. Aí eu fui para uma igreja, convidado por um pastor, cheguei lá, sentei. Fiquei olhando aquele povo. Aí tinha uma irmã assim, dando bolacha para criança. Por incrível que pareça, eu falei assim, aqui eu não vou ficar. Olha aí, ó. Muito simples esse lugar para mim. Só que eu estava na pior, e ainda me achava. Aí o culto foi transcorrendo assim, eu falei, não, nada a ver, isso aqui, todo aqui é muito devagar para mim. Só fiquei na igreja porque o rapaz que hoje é meu cunhado, teve uma hora que ele levantou e pegou uma guitarra para tocar, e eu gostava de guitarra, eu era fã de rock.
Eu falei, não, eu vou ficar em homenagem a essa guitarra. Eu gostava de rock and roll. Foi ali que Deus me transformou, até o final do culto eu me entreguei a Jesus. Então, quantas vezes, irmãos, nós dizemos assim, ó, hoje eu não vou no culto, está chovendo, não posso molhar meu sapato. Ficamos em casa, falando, não, vou ler a Bíblia em casa. Não lê nada, ou dorme ou fica assistindo televisão. Noemi disse assim, apanharei espigas atrás daquele que não favorecer. Olha a atitude de humildade dela. Não venha para a igreja dizendo, eu sou. Venha para a igreja dizendo, eu quero ir atrás daquele que é. O Michel ali, né? Eu estou dando um exemplo dele que eu acompanhei pelo Facebook lá, as postagens que ele pôs no campo missionário. E foi lá para Cornélio Procópio. Foi lá, foi difícil, não foi, irmão? Uma igreja pequena. Nem sempre o salário lá em cima, né, irmão? Só que a gente não pode dizer assim, não, eu vou pegar ali o que vai sobrar. Só que se você tiver uma atitude dessa, Deus vai te honrar. Vocês querem ver como que Deus vai te honrar? Olha aqui, a Noemi disse para ela, vai minha filha. Ela se foi, chegou-se ao campo e apanhava após os segadores. Segadores os que ceifam. Olha que humildade dessa mulher, irmãos. Só que Deus honra a humildade. Adiante da honra vai a humildade. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Casualidade. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Tinha mais pessoas colhendo os rabiscos. Tinha Ruth, tinha as viúvas, tinha os órfãos, alguns órfãos descalços, alguns órfãos desnutridos, pálidos, magros. Só que o Boaz chegou e olhou, tá? Vamos ver aqui. Essa turma aqui, falou com o delegado dele, deu certo. Essa turma aqui está cegando, está colhendo, está... Ah, tá. Bastante gente, né? Bastante. Quem é aquele ali? Como é seu nome, irmão? Zailson. Quem é aquela moça lá? Sabe o que significa isso, irmãos? Faça a obra de Deus. Busca o Senhor. Mesmo que ninguém esteja te vendo. Mesmo que você seja mais um na igreja. Mas Deus está te vendo. Deus está olhando e falando, quem é aquele lá? Aquele lá é diferente. Quem é aquele lá? Ele é Noemi. De quem é esta moça? Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ela veio de manhã, colheu uma hora e foi embora. Aí pelo texto? Não. Ela veio de manhã, colheu um pouco, parou e ficou sentada criticando os que estavam colhendo? Não. Ela veio para pegar os rabiscos, as sobras. Mas ela veio desde manhã até aquela hora que chegou o Boaz, ela estava trabalhando, menos um pouco que ela estava cansada, o sol estava muito forte, e ela se sentou na choça, a choça servia de abrigo, para tomar um pouco d'água. E voltou.
Irmãos, Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Deus está vendo nossa determinação, nossa persistência, nosso cansaço, o momento que nós temos que tomar um pouco d'água. Ele perdoa, Ele conhece nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Continua. Não adianta entrar na igreja hoje e sair amanhã. Não adianta entrar na igreja hoje e daqui a um mês estar não fazendo nada, só criticando. Vai e trabalha. Trabalha. De vez em quando você senta lá e fala, pastor, estou cansado, dá um pouco d'água aí. Mas continua. Porque Deus não vai deixar o seu esforço ser jogado fora. Deus não vai deixar que a sua história se perca. Deus não vai olhar para o seu esforço e dizer, mas é mais um que está se esforçando. Então olha agora Boaz, tipo de Jesus. Ele chega para Ruth e diz, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Entenderam? Está ali aquele irmão, como é seu nome, irmão? Jorge. Está aqui, trabalhando honestamente, trabalhando na obra de Deus, se esforçando, orando, buscando. Aí Deus diz para ele assim, não saia daqui. Fica tranquilo. Fica aqui com os meus servos. Porque você chegou agora, mas eu estou te recebendo, te acolhendo e te pondo entre os meus servos. Aleluia. Ficarás aqui com as minhas servas. Não vai embora daqui. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem.